Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Meu nome é Arthur Dias e hoje nós estamos começando mais uma edição do Pod ADUFG, o podcast do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, retomando agora 2026 em grande estilo, com um tema que é muito relevante e que inaugurou o ano de 2026, né? Que fala muito sobre a questão da geopolítica internacional e da nova ordem, da chamada nova ordem mundial, né? Nós vamos falar sobre isso, vamos desmembrar esses assuntos, esses acontecimentos que aconteceram e linkar ele com os acontecimentos históricos. Temos convidados aqui mais do que especiais para a gente fazer esse debate, mas antes de apresentar eles, eu gostaria de dar um recado aqui do sindicato. O ADUFG Sindicato alerta professores e professoras sobre uma nova tentativa de golpe disseminada por meio de mensagens no WhatsApp. Golpistas estão se passando pelo assessor jurídico da entidade, Dr. Elias Menta, para tentar enganar os docentes. Nas mensagens, os criminosos informam falsamente sobre a liberação de valores referentes a processos judiciais e orientam a vítima a entrar em contato com um número de telefone ou a realizar pagamentos para uma suposta liberação de recursos. É importante ressaltar que em alguns casos são citadas ações relacionadas aos índices URV e outras demandas judiciais históricas da categoria, com o objetivo de dar aparência de veracidade a essa fraude. O sindicato do FG Sindicato reforça que docentes devem ignorar esse tipo de mensagem, evitar abrir links e não compartilhar dados pessoais ou bancários. Os contatos oficiais do ADUFG Sindicato são exclusivamente os telefones 62 3202 1280, 62 999 86 4551 e 629 9692 4298. Importante reforçar essa questão, que a nossa categoria já tem alguns anos, a categoria dos professores está sofrendo muito com esses ataques desses golpistas. Muitos professores, infelizmente, caem e acabam perdendo dinheiro. Então é muito importante que vocês fiquem atentos a essas novas tentativas de golpe. Sempre que houver um novo jeito de dar um golpe na praça, o sindicato vai estar ali firme e orientando a categoria, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados. Primeiro aqui à minha esquerda, o professor Romualdo Pessoa Campos Filho, amigo meu já de alguns anos também, já participou de uma edição aqui do podcast também. Ele que é graduado em História pela Universidade Federal de Goiás, mestre em História também pelo UFG, mestre e doutor, né? Mestre em História pelo UFG e doutor em Geografia também pelo UFG. Desde 1995 é professor da Universidade Federal de Goiás, atualmente como professor titular aposentado. Membro sócio titular do Instituto Cultural Educacional Bernardo Ellis para os Povos do Cerrado. Membro sócio titular do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Ele foi diretor financeiro do ADUFG na gestão anterior e já foi também presidente do nosso sindicato. Ele é autor de 2 livros sobre a guerrilha do Araguaia. Guerrilha do Araguaia, A Esquerda em Armas, e Araguaia, Depois da Guerrilha, Outra Guerra. E atualmente ele é presidente do Instituto Ana Carol. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui de novo. Vamos conversar sobre a complexidade desse mundo. Aqui o outro convidado nosso, professor Humberto Carlos Júnior, ele que é vice-diretor e professor adjunto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, mestrado em Recursos Hídricos e Tecnologias Ambientais também pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutor em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, ele que já foi membro do Conselho de Representantes do ADUFG e hoje é o nosso primeiro vice-presidente do sindicato. Olá, professor, tudo bem? Bem-vindo de novo. Tudo bem, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente participando do podcast aqui da DUF. Bom, vamos começar o nosso papo dizendo que 2026 já começou de um jeito muito intenso, né? Para quem debate, se estuda geopolítica, nós tivemos alguns movimentos, né? O ano já inaugurou com uma ação militar nos Estados Unidos que sequestrou
o presidente venezuelano Nicolás Maduro e levou ele para Nova York para ser julgado por supostos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Em seguida, você teve mais uma investida do Trump sobre a Groenlândia, né? Ele que já havia falado isso no primeiro mandato dele, falou que queria a Groenlândia, agora está querendo a Groenlândia de novo, está querendo comprar, está ameaçando taxar os países que não se alinharem a esse desejo dele de ter a Groenlândia e com interesses muito específicos com relação àquela região. E isso tudo reacende um debate que a gente fala aqui sobre a geopolítica, né, e sobre o que está se dizendo dessa nova ordem mundial. E eu acho que é importante a gente começar falando um pouco sobre essa desinformação, essa quantidade. Por um lado, você tem uma quantidade imensa de informação, né, que chega para a gente de todos os lados, análise das mais diversas, que são muitas vezes análises superficiais, análises que descontextualizam o fato do todo, e isso acaba gerando, tanto mesmo para as pessoas que são leigos interessados na área, gera uma série de interpretações equivocadas ou interpretações que não levam em conta os fatores históricos, né? Então eu queria pedir para o professor Romualdo já começar dando uma pincelada nisso, que a gente está hoje, parece que a gente está hoje assim, as coisas estão acontecendo e tem desde informação demais, desinformação e até fake news na hora de fazer qualquer análise sobre esses acontecimentos que inauguraram em 2026, né, professor? Pois é. E é sobre essa complexidade que se apresenta para nós, né, com tantas informações, com tantos dados, né, que são disponíveis hoje, né, que as confusões elas se ampliam e elas aumentam, né? Porque muitas vezes as análises elas são muito mais feitas em informações que chegam, né, por diversos modos, né, por diversas mídias, né, mas o processo, o aprofundamento no conhecimento daquilo que gerou aquele fato que nós estamos analisando, ele não é feito, né? Na sua apresentação você mesmo disse, no primeiro mandato do Donald Trump, ele já deixou claro alguns objetivos do que ele queria fazer. Ele não foi reeleito para o segundo mandato, logo em seguida, né? Ele perdeu a eleição. Já era perceptível que ele viria, agora tendo sido eleito para o segundo mandato, né, com todas aquelas questões que ele ameaçou antes, que ele teve 4 anos ao longo do governo Biden para ir exatamente analisando, né, e fazendo exatamente, montando suas estratégias, né. Essa é uma marca do nosso tempo, né? A rapidez da informação, com que ela chega até nós, muitas vezes de forma distorcida, né? Muitas vezes ela vem enviesada por elementos ideológicos, né? Nós sabemos que boa parte daquilo que chega até nós, ela vem por meio de canais, de mídias, né, que chegam em todo o mundo, né, mas elas atendem também a determinados interesses, né? Elas têm o seu viés ideológico, né? Então, em alguns desses conflitos que aparecem, a informação que vem, ela é dada muito mais por um lado do que pelo outro, né? Veja, só para dar um exemplo, aqui inicialmente, no caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, a informação era dada pelo lado de quem foi agredido inicialmente, a Ucrânia. No conflito entre Israel e a Palestina, a informação é dada pelo lado do agressor, Israel, né? Então, são exatamente posições ideológicas que a mídia transmite. E aquilo vai caindo, né, no inconsciente das pessoas, né, e vai sendo, assim, elaborado uma ideia a respeito daquele conflito pelo olhar ideológico que é transmitido pela grande mídia, pelo meio de comunicação. Eu sempre me baseei, né, em meus estudos, em minhas análises, eu sempre deixei isso bem claro para os meus alunos e alunas, pelo olhar dialético, né? Assim, o materialismo dialético, a dialética sendo colocada nos acontecimentos históricos, porque ela é que vai nos apontar
alguns elementos que nos indicam o caminho que aquele fato vai percorrer e a origem dele, né? O histórico de tudo aquilo. Tá? E a base da dialética é exatamente você analisar a partir dos princípios das contradições, né? Dos choques de contrários, né? Dos interesses que estão exatamente envolvidos ali. Tá? Então, a geopolítica ela nos permite fazer exatamente essa análise estratégica, ter essa compreensão de uma visão mais ampla do ponto de vista histórico, das relações internacionais, da geografia, da ciência política, essa conjunção de elementos. E convenhamos, isso não é muito fácil, né? Você ter a compreensão de todos esses elementos que compõem os interesses que estão em jogo num determinado fato é muito complicado e é muito difícil. Só que ele chega esmiuçado, essa informação chega esmiuçado de forma com viés ideológico, né, atendendo a interesses específicos. E ela é exatamente traduzida, né, de forma a não dar uma dimensão, né, do processo, inclusive inicial, dos interesses que estão em jogo, dos objetivos estratégicos, né, tanto do ponto de vista da busca por recursos naturais, recursos minerais, controle de territórios e domínio em relação ao poder. Então, são todos esses elementos que deixam essas situações muito complexas, mas que ela é apresentada de forma, muitas vezes, simplificada. Tem inclusive, uma para além vamos dizer assim, porque hoje você tem nas redes sociais gente de todas as matizes ideológicas fazendo uma série de análises, e nessas análises a gente, vamos dizer assim, sabe se é uma análise mais progressista, se é uma análise mais conservadora, se é uma análise mais liberal, né? Agora, a mídia, e o perigo da mídia é esse, ela deixa, de forma geral, você desarmado, porque você está ali acreditando que aqueles são os fatos tal como eles aconteceram, né? Então dá para dizer também que essa mídia tem um papel nessa agenda, nesse jogo de interesses, pelo que você está falando, dá para dizer que é mais ou menos isso. Existe e cumpre um papel dentro dessa movimentação desses grupos políticos internacionais. Com certeza, com certeza. A grande mídia, inclusive, é que deu as bases para a formulação desse caminho que tomou hoje, né? O que se chama de fake news, né? A partir exatamente da forma como conduziu diversas informações sobre conflitos, sobre interesses políticos em jogo, internamente aqui ao Brasil, né, na disputa política, principalmente ali no período da presidência de Dilma Rousseff, né, e do ponto de vista também internacional, sempre com a informação pendendo para os interesses dos Estados Unidos. Né. Todo esse embate cultural que os Estados Unidos espalhou pelo mundo, né, com sua hegemonia a partir do cinema, a partir da música, a partir de diversas formas de controle das consciências, né? A mídia ela reproduziu e reproduz isso sempre, né? Então, essa mídia tradicional, ela tem lado, né? Não há isenção. Na verdade, não há isenção de forma nenhuma na maneira como os fatos são apresentados. Cabe àquela pessoa que está recebendo aquela informação ir em busca de um conhecimento mais aprofundado para ele, pelo seu próprio discernimento, e aí é preciso ter uma cabeça bem aberta, né, e não fechada ideologicamente, para ter uma compreensão exata e a dimensão de todo aquele fenômeno. Tá? Por isso que é muito difícil, inclusive eu costumo citar, sempre citei muito para meus alunos, uma frase do Yves Lacoste, que está no livro A Geografia Isso Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra, né? E essa frase ela me chamou muita atenção, embora aparentemente seja simples. Né? O mundo é muito mais complexo do que nos querem nos fazer crer. Tá? Então, a partir exatamente dessa frase, tudo aquilo que você tem de informação, você tem que ir em busca das suas origens para tentar entender as contradições ali que estão em jogo. Isso, evidentemente, leva a um aprofundamento no próprio conhecimento. Só antes, assim, uma outra coisa que eu sempre falo, e, aliás, o geógrafo Milton Santos me ajudou muito nisso, né? Eu sempre tive ele como muita referência, tá? Que é
a maneira como hoje, né, diferente de, por exemplo, quando eu era estudante, anos 80, né, nós tínhamos pouca informação e tínhamos muito conhecimento, porque nos obrigava a ler muitos livros, tá, e a partir daí a gente poder saber fazer a análise concreta daquilo ali. Hoje, você tem muita informação e pouco conhecimento, porque se lê pouco livros, né? Você tem textos curtos, né? Artigos, textos curtos, quando passa de 5 páginas, você já está cansado de ler, né? Então, você tem uma diferença muito grande, o que leva a uma simplificação daquele fato, daquela narrativa ou daquele acontecimento. Esse que é o grande problema do mundo hoje. É interessante, professor, falar, principalmente relativo à cultura, porque antes de você iniciar essa fala, eu já estava escrevendo aqui, né, minhas anotações, né, essa questão do convencimento ideológico, principalmente entre a população, as classes trabalhadoras. Então, eu nunca pensei por esse lado, né? Eu tinha uma certa desconfiança que essa construção ela parte da difusão da cultura americana, então, que acaba então fazendo com que parte da população aceite essas ações, inclusive eu vejo pessoas se colocando às vezes a favor, né, dos Estados Unidos, né? Não reconhece a questão, por exemplo, da soberania da Venezuela, por meio, então, dessa questão então, cultural mesmo que os Estados Unidos fez essa política de convencimento na população em geral. Sim, com certeza. Existem dois elementos, né, que consolidam o poder, né? Um é a base econômica, né, o poder econômico, né, a chamada infraestrutura, no olhar, na discussão marxista, né, e o outro são os elementos políticos, ideológicos, filosóficos, religiosos e culturais, que é a superestrutura, né? É importante para uma grande potência que ela tenha o controle dessa base econômica, o controle de suas riquezas, né? E como o Ratzel dizia, se aquele território não for suficientemente rico em recursos minerais, é preciso expandir suas fronteiras, né? Então, já se tinha desde o século XIX essa visão de que era preciso lutar e brigar pelos recursos minerais, recursos naturais estratégicos, né? Mas também é preciso ganhar a consciência das pessoas, para você ter o controle da nação, né? Ter o controle dos povos, da população, tá? No caso dos Estados Unidos, nós vamos entrar mais aprofundadamente aí, isso começa a se consolidar exatamente a partir do começo do século XIX, 1800 e pouco, né? Com a chamada doutrina Monroe, né? Mas também com o Destino Manifesto. Uhum. Né? E o Destino Manifesto já imbuía as pessoas dos Estados Unidos que aquele país surgiu predestinado para ter o controle da América, né? É exatamente essa formulação, e aí por isso que eu depois, no artigo que eu escrevi, eu vou inclusive reclamar que se fala muito da doutrina Monroe, né? Então você tem esse elemento forte cultural que vem com a doutrina Monroe, que é o advento do poder protestante, né? Sempre muito forte nos Estados Unidos, né? E as figuras, as imagens que se colocavam para justificar isso, sempre tinha esse elemento religioso com um foco muito forte, né? Mas foi depois, no final do século XIX, com a política do Big Stick e com o presidente Theodore Roosevelt, né, que esse elemento do Destino Manifesto ele é implementado na prática, né, com o Big Stick, né, a partir exatamente de uma frase do Roosevelt, né, trate o seu oponente com suavidade, mas use o porrete sempre se for preciso, necessário. Não nessas formas, mas o objetivo era mais exatamente esse. Essa era a política exatamente do Big Stick.
Então, você tem o elemento do controle do poder econômico e o elemento também da questão cultural, que ela vai se intensificando. Aí, então, com os audiovisuais, o cinema, a partir do século XX, né? E o poder que Hollywood vai desempenhar nesse papel, né? O cinema, né? Esse processo ele vai ser muito mais forte, que se consolida depois da Segunda Guerra. E aí vem a Guerra Fria, com o macartismo, né? A perseguição a todos aqueles elementos, principalmente dessa área cultural, que não seguia pela cartilha do poder dominante dos Estados Unidos, naquele momento de disputa entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Eu quero abrir um parênteses aqui, inclusive, para citar um filme muito interessante, que mostra o quanto isso foi forte, que é Trumbo, A Lista Negra, né? Que é a história exatamente de um roteirista que não se curvou ao macartismo, à pressão, aquela caça às bruxas, né? E ele seguia escrevendo os roteiros de filmes, mas sendo perseguido pela estrutura do Estado a partir das ações do senador Joseph McCarthy, se não me engano é Joseph McCarthy, né, que originou o macartismo, né, que era exatamente para evitar que qualquer uma outra, principalmente as que viessem da União Soviética, aquelas ideias, aquela cultura, aquele outro viés que não fosse nascido no Império Americano, no território americano, para que tudo aquilo não se disseminasse. Né? O macartismo serviu exatamente para isso. Foi uma perseguição muito grande, principalmente a produtores de cinema, diretores, atores, e se infiltraram em sindicato, tudo. Foram atrás de tudo. Uma perseguição muito forte. Então, para quê? Para segurar exatamente esse elemento cultural que sempre foi muito forte. Eu queria voltar um pouco, professor. Você falou da doutrina Monroe, e esse tema voltou à moda agora nas análises que tem acontecido na mídia. Inclusive porque o Trump falou que agora é doutrina Dumbrell, não é mais, fez uma corruptela ali, colocou o nome dele, porque ele tem que botar o nome dele em tudo. Mas ele pegou, não é mais doutrina Monroe, agora é doutrina Dumbrell, né? E aí, essa questão da doutrina Monroe no século XIX, que falava que a América é para os americanos, ela dialoga com esses movimentos recentes dos Estados Unidos de... olha, eu não gosto do presidente da Venezuela, eu vou lá e pego ele, trago ele para cá. Eu quero esse pedaço de essa ilha aqui, da Groenlândia, que é da Dinamarca, não, eu quero ela para mim, eu vou comprar. Eu quero o Canadá, eu vou fazer o Canadá virar um estado dos Estados Unidos. E essas falas e ações do governo dos Estados Unidos estão levando muita gente a falar que a doutrina Monroe está de volta. É correto afirmar isso? Em que medida que essa afirmação ela é realidade ou isso está fora ou está fora do contexto? Olha, ela nunca se foi. A doutrina Monroe, o Big Stick, né? Mesmo com toda a mudança que aconteceu depois do ataque às Torres Gêmeas, né? E a guerra contra o terror, que houve uma mudança com o Patriot Act, né? O ato patriótico, né? Que mudou também alguns elementos, que possibilitou, inclusive, o surgimento dessa milícia lá que está sendo comandada pelo Trump, né? O ICE, né? Já surge a partir daquele momento. Mas é exatamente por isso que o processo histórico ele tem que ser observado, certo? Porque isso que o Donald Trump está fazendo agora, né? Com toda esse barulho que ele faz, esse vai e vem, essas idas e vindas, na maneira como ele trata, que ele mistura o soft power, né, com hard power. Na verdade, é muito mais o hard power, né? É muito mais essa política do porrete, né? E aí você recua, você fala suavemente, e de repente você passa a ser mais agressivo, né? A ameaçar, né? E também a intervir, a fazer intervenção. Então, os Estados Unidos nunca deixou de fazer isso. Essa que é a questão, né? Não é que a doutrina Monroe está sendo aplicada pelo Donald Trump. A doutrina Monroe, a política do Big Stick, elas nunca deixaram de ser faces
da política dos Estados Unidos para o mundo todo, e em especial para a América Latina. Então, essa questão do Panamá, por exemplo, né, é muito emblemático a maneira como o Canal de Panamá se torna sob o controle dos Estados Unidos. Né? E é muito interessante observar isso, porque aí a geografia, que é importante, aqui vou começar a mostrar o primeiro livro aqui, que é Prisioneiros da Geografia, né? Porque é olhar para o mapa, é olhar para a geografia que vai nos dar exatamente a dimensão dos interesses que estão em jogo, certo? Então, a doutrina Monroe, ela vem no começo do século XIX, tá? E aí vem com essa expressão, América para os americanos, certo? E os Estados Unidos, né, por meio do Destino Manifesto, se coloca exatamente nessa condição de ser a polícia, né, da América, vai entrar em guerra com a Espanha para poder exatamente tirar da mão dos espanhóis muitas das colônias aqui, principalmente ali no Caribe, Cuba principalmente, certo? Então tem a guerra e expulsa os espanhóis e se dá início, mais adiante com o Roosevelt, a algumas intervenções para consolidar aquilo que já no começo, na primeira metade do século XIX, já vinha com a doutrina de Marra, Alfred Marra, que ele define lá o poder dos mares como elemento fundamental para uma grande potência crescer e se consolidar. Né? Olhando a geografia, uma costa dos Estados Unidos a outra, né? antes do século XX, para se atingir de uma costa a outra, você tinha que ir lá pela Terra do Fogo, né? Lá na ponta da América. Certo? Então, era milhas e milhas e milhas, muito mais distante. E aí vem, no primeiro momento, uma ferrovia, né, que é construída, uma ferrovia ali no Panamá, né, mas a maior parte do comércio marítimo era feito por navios. Então era importante reduzir isso aí de outra forma. Daí é que vem, por meio do Marra, essa concepção, essa ideia de que era necessário ter o controle aí dessa ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Vai-se ter início a construção do Canal de Panamá, não pelos estadunidenses, mas pela França, que fracassa por diversos elementos, por desconhecimento da realidade, das condições ali, principalmente ambientais da América. Muita gente morre por conta disso nesse processo. Fracassa e os Estados Unidos depois assumem a construção do Canal de Panamá. Termina a construção. Né? Mas aí vem um elemento, né, que era a garantia que o Panamá desejava que o canal ficasse sob seu controle. Né? Antes de o Panamá ser um Estado autônomo, soberano, ele fazia parte da Gran Colômbia, que é Colômbia, Panamá, Equador, Venezuela. Venezuela e Equador. Tá? Então, os Estados Unidos ele vai fomentar exatamente a divisão interna ali para o Panamá se consolidar enquanto um Estado autônomo. Né? E, com base nisso, com o apoio que ele vai dar, com a intervenção ali, ele vai garantir, até o século XX, até uma década mais ou menos atrás, o controle do Canal do Panamá. Certo? Então, ter o controle do Canal do Panamá, ter uma força marítima no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, e ter o controle sobre os países na América Latina, América do Sul e no Caribe, foi condição essencial para os Estados Unidos se tornar uma grande potência imperialista. Né? Não é, como muitos falam, uma volta ao colonialismo. Era isso que eu queria Era só fazer um parêntese nessa pergunta, porque essa é uma questão que se coloca muito. Que os Estados Unidos tem interesse que os outros países virem colônia deles, mas pelo que você está falando, essa doutrina Monroe e o Destino Manifesto vem como uma contraposição ao colonialismo europeu, para tirar o colonialismo europeu
e transformar essas colônias europeias aqui em países dependentes economicamente ou países subservientes à política americana. Dá para dizer que é isso? Sob o controle dos Estados Unidos. Eles tinham tanto no Marra, mas principalmente, aí vem mais adiante depois, com Nicholas Spykman, né? Duas preocupações. Uma é exatamente sobre aquela região do Canal do Panamá, né? Aquela região ali que é absolutamente estratégica para os Estados Unidos. Tanto que eles já invadiram o Panamá e sequestraram o presidente, igual fizeram com Maduro, né? Não é novidade. Tá? Eles sequestraram o Noriega, tá? Noriega, que tinha sido informante da CIA, se tornou uma liderança, virou presidente e se aproximou de Cuba. Aí ele foi preso com a acusação de liderar tráfico de droga. Tá? Então, veja, que antes de Maduro já aconteceu algo semelhante. E o Trump não estava lá atrás. Então era uma prática usual e costumeira dos Estados Unidos para ter o controle daquela região ali. Tá? E a outra região, que para eles era muito importante, que não tivesse uma autonomia necessária e não se desenvolvesse muito, fora do controle dos interesses dos Estados Unidos, é o que foi denominado pelo Spykman depois de região do ABC, Argentina, Brasil e Chile. Né? Então, esses países, esses três, que sempre tiveram uma propensão maior a um desenvolvimento mais avançado e descolado dos Estados Unidos, esse também levava uma preocupação muito grande estrategicamente. E por isso os Estados Unidos apoiou e interviu em golpes militares. Foram os golpes militares mais consolidados na América, incluindo também o do Uruguai, mas principalmente Chile, Argentina e Brasil. Tá? Então, desde antes, século XIX, desde a doutrina Monroe, né? Com o Big Stick, mesmo com o soft power que vem com alguns outros presidentes, né? O próprio Barack Obama, vamos colocar o Obama, que sempre colocado no panteão dos progressistas Nobel da dos Paz, Estados Unidos. tudo. Exatamente. Né? Eles sempre agiram para não perder o controle estratégico da América como um mercado em potencial, mas mais do que um mercado em potencial, com muitas riquezas que são estrategicamente importantes para os interesses dos Estados Unidos. Né? Seja petróleo, seja outros minerais estratégicos, que hoje, inclusive, alguns aí nas terras raras aparecem com muita importância, né? Mas não com o objetivo, porque se colocar isso como controle colonial é um anacronismo. Tá? Porque o colonialismo havia uma intervenção direta administrativamente. Né? O país colonialista interventor, ele colocava ali para administrar pessoas que saíam, né, da capital, das metrópoles, né, que controlavam aquelas colônias, para ir administrar esses países. O que os Estados Unidos sempre fizeram foi diferente. Né? Se tivesse algum governo que era antagônico com seus objetivos, com seus interesses, ele derrubava. E quem entrava lá eram testas de ferro, pessoas de lá mesmo. Algo muito parecido com o que Alexandre o Grande fazia para se tornar um grande conquistador. Né? E muitas vezes ele casava com alguém ali. Botava um general para casar. Exatamente. E ali ele tinha o que colocava, não mudava os elementos culturais mais importantes. Né? E mantinha, e sempre manteve aquele país sob esse controle econômico, político e ideológico. Né? E, eventualmente, se entra algum governo socialista, algum governo de esquerda, algum governo progressista que bata de frente com os interesses dos Estados Unidos, hoje em dia, diferente da maneira como Roosevelt fez, hoje em dia não. Alguns anos atrás, porque o Trump já está mudando isso. Né? Mas também está fazendo, que é a chamada guerra híbrida. Tá? Então você vai infiltrar, isso está acontecendo no Irã também agora, né? Aconteceu naqueles países a chamada Primavera Árabe, né? Você vai infiltrar ali. Aconteceu aqui no Brasil, nas jornadas de junho de 2013, né, que começou a derrocada aí do governo de esquerda,
né? E aí você vai colocando elementos infiltrados ali para criar uma estabilização política que vai afetar a economia, que vai gerar insatisfação popular e vai levar à queda daquele governo. Seja por meio eleitoral, e se não for por meio eleitoral, vai ser derrubado de outra maneira. Professor Humberto? Eu tenho uma questão aqui para perguntar. Assim, hoje, vamos falar um pouquinho da questão de inteligência artificial, tudo. Essa questão nos Estados Unidos, ela fica mais evidente, às vezes dá uma impressão que a coisa está tão forte, né? Como você falou, né? Sempre ocorreu. Isso, de fato, acho que qualquer um dá uma olhada ali com mais calma, vê que é a política dos Estados Unidos fazer isso há muito tempo. Mas a sensação que eu tenho é que ela é um pouco permeada com um pouco mais de agressividade nessa política do Trump. Principalmente naquilo que envolve a questão energética. Você acha que o que vem impulsionando os Estados Unidos é justamente talvez uma possível crise energética que os Estados Unidos está passando, porque não fez uma aposta, por exemplo, em energias renováveis? Por que aposta tanto no petróleo, os Estados Unidos? Porque ficou muito atrás da China na questão tecnológica e não dá tempo de fazer frente agora ao desenvolvimento tecnológico da China em relação às questões de uso de energias renováveis? O que coloca essa agressividade, né, dos Estados Unidos? Interessante. Muito interessante a questão que você coloca. Aqui está um pouco. Nesse livro aqui. A Vingança da Geografia. Que é um livro escrito por um estrategista de uma empresa, de uma organização, né, que faz relatórios estratégicos, a Stratfor, né, Stratfor. E ele é um desses analistas, né, faz esses estudos para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, ou fazia, não sei se ainda continua fazendo. E aí ele publicou esse livro a partir exatamente desses estudos. Seguramente, boa parte das questões que são interesses mais estratégicos dos Estados Unidos não estão aqui, né? Mas, pelo que ele coloca aqui, você já vai identificando exatamente esses elementos, que são a maneira como a geografia ela beneficia, né? Ou alguns países são beneficiados pela geografia, tanto pela posição geográfica, né? Quanto pelo que ela possui de recursos hídricos, recursos naturais e recursos minerais, principalmente. Tá? Então, mas alguns países, como os próprios Estados Unidos, ele é beneficiado por tudo isso, né? Tanto é muito rico em recursos hídricos, quanto em recursos minerais, petróleo, né? E pela localização geográfica. Mas isso foi que fez os Estados Unidos se tornar também uma grande potência. Como a Rússia é uma grande potência, né, que perdeu força ao longo de muito tempo, né, por conta das crises políticas e do esfacelamento, né, da União Soviética, mas ela se recompôs, e ela se recompôs exatamente porque entrou ali governos que focaram exatamente nesses elementos, né? O Putin, né, desde que ele surge, ele coloca essas questões estratégicas como importantes, mas ela possui todas essas riquezas. E é uma das maiores extensões territoriais do mundo. E a outra, a China, né? A China que desde o começo das civilizações lá, já vem com grande poder, né? Principalmente no comércio, né? Por conta das riquezas que ela sempre possuía ali internamente e por conta de sua dimensão geográfica. Tá? E os Estados Unidos, eles soube aproveitar muito bem. Eu sou, apesar de bastante crítico das políticas e dos governos estadunidenses, eu sou apaixonado na história dos Estados Unidos, né? Não na história tradicional, mas tentando exatamente olhar pelo outro lado, né? Mas nesse olhar você vai vendo por que os Estados Unidos se tornou essa grande potência.
Então veja que no século XIX ele já tem esse olhar estratégico com a doutrina Monroe, né? Com essa concepção de que aqui quem manda sou eu, esse continente é meu, né? E aí eles se a senhora do próprio termo americano, né? Porque não existe um país América, né? Existe um país chamado Estados Unidos, da América. América é o continente, América do Sul, América Central e América do Norte. E os Estados Unidos fazem parte da América do Norte, com o Canadá e o México. Mas porque a torcida do Flamengo e do Corinthians todo mundo chama de americano, né? Quem é dos Estados Unidos, ou que vem dos Estados Unidos, né? Por conta exatamente de todos esses processos, né? Da maneira como ele foi acumulando esses poderes, né? Adquirindo influência nos países vizinhos, e expandindo, inclusive, suas fronteiras, comprando territórios. Essa coisa de comprar a Groenlândia não é novidade, né? Porque os Estados Unidos ele compra a Louisiana da França, né? Ele compra me falha agora a memória, compra mais uma da Espanha, né? Ele compra também do México, parte ele domina na guerra contra o México, e outra parte ele compra do México, Califórnia, por exemplo. Certo? Então, e ele comprou o Alasca. Comprou o Alasca da Rússia. Diz que na mesma época que eles compraram o Alasca, eles já queriam comprar a Groenlândia. Que é uma posição estratégica. E volta a questão, olhar o mapa para saber. Mesmo Cuba, que os Estados Unidos teve controle sobre muito tempo, e era um cassino ali, para lavar dinheiro ali, inclusive da máfia, né? Até que teve a Revolução, e Cuba se liberta, e essa pedra no sapato dos Estados Unidos até hoje. Por várias vezes tentou invadir, tentou assassinar Fidel Castro, mas quando você olha o mapa, Cuba, um país pequeno, o que é que Cuba tem? Tem muita riqueza? Não, a questão não é essa, a localização. Golfo do México, e o Trump vem e diz que ali agora é Golfo dos Golfo da América. Cuba fica bem na entrada do Golfo do México. Fica bem na entrada, a poucas milhas ali da Flórida, né? Acho que foi, se não me engano, acho que foi a Flórida que comprou da Espanha, mas não tenho certeza, tem que verificar isso aí, certo? Então, os Estados Unidos ele foi se expandindo. No período que teve uma grande recessão, segunda metade do século XIX, aonde é que estava, porque pouca gente sabe, né? Por que os Estados Unidos entrou em recessão no século XIX? Porque foi um momento de expansão da linha férrea, né? Então, não só os Estados Unidos, mas diversos países do mundo, né? Da Rússia, China, mesmo os Estados Unidos, menos o Brasil, né? Infelizmente, focaram na construção de vias férreas, para poder ter uma ligação para o interior do seu território, no momento em que a locomoção ela se dava mais por rios e por mares, né? E se descobriu um foco muito grande de corrupção na construção dessas vias férreas. E o Congresso dos Estados Unidos suspendeu. E toda a economia dos Estados Unidos, ali para dentro, para o interior, para o oeste, se baseava exatamente na construção das vias férreas. E aí os Estados Unidos entrou em recessão, à beira de depressão econômica. O que é que salvou os Estados Unidos? Aonde estava a riqueza? Nas terras habitadas pelos indígenas. Nas terras aonde os indígenas sempre foram originários, né? E aí é que entra a corrida para o oeste, né? Que os Estados Unidos bancam, e daí vem a cultura das armas também, tá? Que até hoje é a segunda emenda lá da Constituição, né? E aí, naquele momento, eles abrem acesso a que fosse ocupadas as terras indígenas. Com que objetivo? A exploração do ouro, né? E aí vai ter um genocídio, né? E como é que esse genocídio ele é perpetrado? Além do embate de toda aquela alegoria que se cria falsa sobre o general Custer, né? Que foi derrotado por um grande guerreiro indígena, né? Eles foram derrotados em diversos momentos pelos indígenas. E a maneira que eles encontraram
de cansar os indígenas e tirá-los do seu território foi abater a sua base de alimentação, que eram os búfalos. E aí vem um período que era pago para os caçadores abater búfalos. Daí que vem a história do lendário Buffalo Bill. Foi um dos maiores matadores de búfalo. Né? Com o fim das manadas de búfalos, eliminados por conta exatamente desse interesse da exploração do ouro nas terras indígenas, os indígenas não conseguem ficar ali. Tá? E aí eles se deslocam para a região dos Grandes Lagos do Canadá, né? Que quando vem o frio, eles são obrigados a retornar. E aí eles terminam tendo que aceitar viver em reservas. Em reservas. Né? E foi dessa maneira que foi sendo eliminada essa população indígena e se deu essa corrida para o oeste nos Estados Unidos em direção ao México, inclusive, e tem a guerra com o México para tomar exatamente o controle de terras que eram ricas não só em ouro, mas também em petróleo. Tá? Então essa é a história dos Estados Unidos, que ele vai se consolidando. E com a construção do Canal do Panamá, aí vem a Primeira Guerra. Ele vem de costa a costa, tem controle marítimo de costa a costa com facilidade. Controle, mas não só de costa a costa, ele começa aí exatamente na direção de outros oceanos. E a Segunda Guerra vai dar aos Estados Unidos essa condição de crescer por conta da sua localização estratégica, né? Que ele só entra na guerra no final e se beneficia depois com a destruição que acontece na Europa e passa exatamente a bancar a reconstrução daqueles países já na Primeira Guerra. E banca, inclusive, a reconstrução da Alemanha. A Alemanha se torna altamente endividada e a dívida principalmente com os Estados Unidos. Né? Vou continuar. Tá, não, só para concluir, para a gente entender como os Estados Unidos ele foi se consolidando e assumindo a posição de um poder imperialista muito forte, né, com influência na América. E veja, aqui, só importante isso que eu ia faltando aqui. Quando o Theodore Roosevelt estabelece a política do Big Stick, ele estava mandando recado para quem? Para a Europa. Eram os europeus. Principalmente, claro, Espanha, Portugal, já estavam meio que em decadência, mas principalmente para a Inglaterra. Né? Não só, tinha a Holanda também, aqueles que vieram e também exploraram muito a América. Né? Então, aí ele manda o recado, aqui quem manda somos nós. Né? E a partir dali vem todo esse processo imperialista de consolidação de um poder que é muito forte e que depois da Segunda Guerra se fortalece belicamente, se torna o país mais poderoso, tanto economicamente como militarmente do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar. A gente está falando muito sobre o processo de consolidação dos Estados Unidos como uma potência mundial e principalmente a consolidação da influência dos Estados Unidos na América, dos países da América. A gente falou bastante sobre isso daqui. E aí eu queria trazer um pouco mais presente aqui. A gente está vendo agora como a gente começou a nossa conversa. O Trump, desde o começo, já falava disso. Falava sobre Canadá, falava sobre Groenlândia, falava sobre Venezuela. Está agindo bastante a impressão que se tem é que agora os Estados Unidos estão mais, como o professor falou, mais agressivos nessa doutrina Monroe, na continuidade dessa doutrina Monroe. E aí eu pergunto qual que é a relação disso, se isso é uma resposta à influência econômica chinesa nos países da América do Sul, da América Central, da América Latina, né? Porque, partindo de onde você parou, a partir da Segunda Guerra Mundial e no início da Guerra Fria, os Estados Unidos se estabelecem ali meio como, olha, essa aqui é a nossa área de influência. Né? No momento da Guerra Fria, a Rússia fica com a Europa Oriental, ali com a Eurásia, a China está ali no canto dela, às vezes brigando, às vezes conversando com a União Soviética, e os Estados Unidos pegam a Europa Oriental e pega a América e fala, isso aqui é meu, onde quem se meter aqui está enrolado. E parece que agora eles estão perdendo essa hegemonia, pelo menos econômica,
para a China, que está chegando com tudo, fazendo negócio, já é o maior parceiro comercial do Brasil e o maior parceiro comercial da maioria dos países da América Latina, se eu não me engano, com exceção só da Argentina. Não tem esse dado, eu não vou cravar, mas eu cravo que é da maioria dos países da América Latina, o maior parceiro comercial é a China. Essa postura mais agressiva é uma resposta à entrada da economia chinesa na América como um todo? Deixa eu só fazer um complemento. Sim. Ou é isso que ele está falando, até anotei aqui, ou é a maneira Trump de ser. E aí, só para emendar, se for a maneira Trump de ser, porque em termos políticos aqui a gente teve um problema, né? Uma pessoa também tem a sua maneira de ser e a coisa efetivamente acabou num golpe, né? Que a gente observou aí. Então, quais são os riscos no cenário político mundial em termos de conflito? Veja, nós temos que, para entender toda essa complexidade, olhar menos para os personagens e mais para os interesses do Estado, os interesses daquele Estado que ele está governando. Né? Então, é claro que cada um tem o seu estilo, né? Ou uma forma mais agressiva, ou uma forma mais dissimulada, né? Mas mesmo assim também intervencionista, né? Um mais autoritário, o outro mais democrático dentro dessa lógica que o Ocidente construiu. Tem muita hipocrisia por trás também disso, né? Mas, veja, e aí eu vou aproveitar o gancho aí e mostrar exatamente esse livro que nos dá a dimensão, né, do que a nossa geração está vivendo, né, que eu digo que é uma transição. O primeiro-ministro do Canadá, ele falou em uma ruptura, lá no discurso que ele fez lá no encontro recentemente, né, lá em Davos, na Suíça, né? Foi uma fala muito forte, né? Parecia alguém da esquerda, né? Falando, né? Mas ele deu aquela dimensão do que está acontecendo no mundo, né? Naquele tabuleiro de xadrez, as peças elas estão sendo rearrumadas, né? Elas estão sendo rearrumadas. Mas isso sempre aconteceu na história da humanidade, só que em tempos diferentes, né? Com potências diferentes, ou outros impérios que dominaram por muito tempo, seja o Império grego, o Império Romano, né? Os que vão surgir, Império Português, Império Britânico, né? Império Espanhol, né? Império Turco-Otomano, né? Então, esses, em diversos momentos, sempre tiveram poderes hegemônicos que consolidavam, por meio de ações agressivas, de guerras, sempre guerras, né? Muitas delas com base em religiões, né, que se consolidavam junto àquele poder de Estado ali, né? E isso ia, de tempos em tempo, se fortalecia, chegava ao limite do seu poder e declinava. E era ou invadido por outro império, ou outro império se tornava hegemônico, né? Aí teve um momento crucial que foi o Tratado de Westfália, né, ou a Paz de Westfália, né, quando depois de décadas e décadas de lutas religiosas na Europa, né, aquelas potências ali regionais, cansadas de guerrear, nem ganhavam de carinho de lá, mas já estava um processo também de transição daquela estrutura feudal ali, né? E aí a Paz de Westfália é quando veio exatamente a necessidade de respeitar a soberania dos estados, né? Eu tinha até anotado aqui, mas acho que século XVI, né? Se eu não me engano, século XVII, né? A Paz de Westfália ela cumpre exatamente esse papel de pôr fim às guerras religiosas naquele momento ali, na época moderna, né? E
colocou-se na mesa o respeito à soberania dos países, que nunca foi respeitado, porque as potências que vieram depois sempre invadiram, tiveram controle colonial, imperialista e tudo mais, né? Mas foi um momento de apaziguamento. Tá? E ao longo de todo o processo histórico, essas idas e vindas entre um império que se ascendia, logo depois disso o Império Britânico, né, que pelo controle dos mares, embora sendo a ilha, né, um território não tão grande como a China, a Rússia, os Estados Unidos, mas pelo poder que ela construiu, pelo poder marítimo, né, ela se torna um império muito forte, né, e passa, inclusive, a ter o controle sobre o comércio com a China. E faz guerra, né, com a China, humilha a China na Guerra do Ópio. Né? Então, aí esses impérios, chegou o final do século XIX, ele vai decaindo. Né? E aí, por meio exatamente da mesma agressividade que os outros tiveram anteriormente para assumir o controle hegemônico, aí veio os Estados Unidos, que aí vai se impor, a Primeira e Segunda Guerra vai se fortalecer sobre os demais países. Né? Por esse tempo, da Segunda Guerra para cá, você tem primeiro a União Soviética, que cresce, mas decai depois, a China, que vai ter um período também complicado por conta não só da guerra contra o Japão, mas também por conta da própria revolução interna, né? A revolução comunista que levou a Mao Tse-tung ao poder. Então, a União Soviética nesse vai e vem, a China também internamente com todos esses problemas, os Estados Unidos se impôs, inclusive, com controle sobre a Europa. Bancou a reconstrução da Europa através do welfare state, né? Do plano Marshall, de recuperação e construção da OTAN, para poder exatamente manter o controle, né? Impedir o avanço da União Soviética numa das teorias de Nicholas Spikman, que foi implementada pelo George Kennan. Né? Então, daí você tem ali o cordão sanitário isolando ali os países da Europa Oriental, da União Soviética, e a Europa que vai se intensificar em termos de desenvolvimento bancado pelos Estados Unidos, né? Por meio exatamente do estado de bem-estar social. Né? A globalização, veja o tanto que a gente vai pegando essas coisas para tentar mostrar como é que vai se dando esse vai e vem. A globalização que vem com muita ênfase, né, no interesse dos Estados Unidos e dos países europeus, ela vai ter um reflexo oposto. Né? Então, porque os países, as empresas desses países ricos, para poder lucrar mais, se deslocaram para muitos países, para a China, para o Vietnã, pós-guerra, Indonésia, para a Coreia. Então, no que se chamou de tigres asiáticos, ficou conhecido como tigres asiáticos. Né? Então, eles pegavam aquilo ali, copiavam e foram desenvolvendo por meio de muito investimento científico, construindo também, né, seu cabedal de conhecimento próprio. Né? Enquanto isso, aí vem os Estados Unidos, ele vai se enfraquecendo em termos industrial, a economia ela vai girando em cima dos investimentos financeiros, do lucro no capital financeiro. Né? Aquela indústria que sempre foi pujante, forte, principalmente a automobilística, ela vai entrar em declínio. Os Estados Unidos vai ter a primeira cidade a declarar falência, que foi Detroit, cuja economia era de base exatamente automobilística. Né? E você vai ver a Rússia se recuperando, a China crescendo aceleradamente, mais de 10%, né? E aí vem o começo do século XXI, onde a globalização já estava dando na água, e vem o ataque às Torres Gêmeas e a guerra ao terror, que foi uma reação inábil dos Estados Unidos, gastou muitos recursos, não conseguiu controlar esses territórios, né? Teve uma derrota estratégica muito grande, né?
E logo em seguida vem a crise econômica de 2008, que quase levou o sistema financeiro à bancarrota, né? Então, todos esses elementos aí, do crescimento da China, do crescimento da Rússia, ele se dá no momento de declínio dos Estados Unidos, né? Aí que vem o Donald Trump com uma tese que não é a dele propriamente, né? Isso já vem lá do Ronald Reagan. Ele só copia, mas ele vem com uma estratégia também agressiva, como foi a de Ronald Reagan, em parceria com a Margaret Thatcher na Inglaterra. Né? Ocorre que muita gente já esqueceu disso aí, né? Que veio com muita força e se põe, inclusive, para destruir a União Soviética. Tá? Destruir a União Soviética. Né? Naquele momento, a China ainda não era quem ameaçava. Né? Só que quando entra o século XXI, a China já está lá em cima, né? Desenvolvendo a passos muito largos, com muitos recursos minerais, com muitas riquezas no subsolo, né? Em condições exatamente de desenvolver uma indústria própria, exatamente nessa linha dessas novas tecnologias, desses novos produtos altamente tecnológicos, né? Que ela possui no subsolo e que ela soube industrializar e desenvolver. Tá? Então, o que nós temos agora, o Trump, o Donald Trump, ele é um indivíduo adequado para a sua época. Tá? O que significa? Aquilo que nós observamos pelo nosso olhar, uma visão progressista, né? Ou que estuda e faz uma análise com base no olhar assim, em termos de, e a população mais pobre, como é que ela vai se... Ninguém está preocupado com isso nos Estados Unidos, nem nada e tal. Não, mas os empresários, as grandes empresas, elas estão apoiando o Donald Trump em muitas dessas medidas que eles estão tomando. Né? Por quê? Porque não interessa a esses empresários que a China engula economicamente os Estados Unidos. Eles precisam da China em muitas áreas, no comércio, muitos produtos que são produzidos lá, inclusive são de empresas dos Estados Unidos, né? Mas eles têm a questão da defesa dos interesses dos Estados Unidos. O sentimento nacionalista sempre foi forte nos Estados Unidos desde o século XIX, desde o começo do século XIX. Né? E o Donald Trump soube capturar bem esse sentimento e por isso que ele foi eleito 2 vezes. Né? Não foi reeleito por alguns elementos conjunturais daquele momento, mas quase ele ganhou em termos numéricos, mas perdeu na divisão dos estados, porque aí é uma questão bem típica ali dos Estados Unidos, como é que dá o processo eleitoral, não necessariamente a maior quantidade de votos é o que garante a eleição, né? Tem representação por estados, né? E aí ele terminou perdendo por isso, né? E ele está construindo exatamente uma base para manter sob controle o governo dos Estados Unidos para depois dessa eleição dele, para depois desse governo dele. Então, é uma transição, é uma ruptura. Eu não creio que seja uma ruptura. Ela é uma ruptura, seguindo aquilo que o primeiro-ministro do Canadá falou, com essas estruturas de grandes governanças globais. Surgiram ali depois da Segunda Guerra Mundial. ONU, OMS, OMC, não só essas, são as mais importantes. Ele já saiu de uma dezenas de instituição multilateral. A OTAN, inclusive, está em risco com esse negócio da Dinamarca. Desde o primeiro governo dele, que ele exerce pressão sobre a OTAN, né? Sobre o argumento de que 70% dos recursos da OTAN é dos Estados Unidos. Então ele impõe aos governos europeus que aumente o investimento militar com base no PIB, no crescimento do percentual do PIB no investimento militar. E eles estão fazendo isso, mas eles não podem fazer isso muito aceleradamente, porque a Europa também está numa crise intensa, né? Uma crise muito grande, quase meio andeba aqui, né? Uma situação mesmo de recessão. Tá? Mas eles estão fazendo. Tá?
perderam muito, né, estrategicamente, bateram de frente ali com a Rússia, né, porque foram exatamente nos objetivos, nos interesses dos Estados Unidos da OTAN na era Biden, tá, e cometeram um erro estratégico, algo que podia ter sido negociado sem ter acontecido a guerra. Na verdade, houve quase que uma provocação para a Rússia entrar na guerra, né, e é uma outra discussão, é uma coisa muito complexa, mas a Europa ela sai estrategicamente derrotada, né, na questão da Ucrânia e na relação com os Estados Unidos e a OTAN, né. Daí por isso que é colocado como uma ruptura. Pode ser uma ruptura em relação a esses elementos do que compõe toda essa estrutura da multilateralidade do mundo, que o Lula bate muito forte, defende isso muito forte, né? Em que o Trump está buscando exatamente destruir. Né? Essa semana, o secretário-geral da ONU disse bem claro que a ONU está à beira de uma falência econômica. Falta de recursos, porque os Estados Unidos não estão repassando os recursos que deveria passar para a ONU. Né? Então, o que aí ele faz é exatamente aquilo dessa mistura do soft power com o hard power, né? Que entra a influência do poder econômico. É que ele faz isso em diversos lugares. A guerra tarifária foi muito um elemento disso, né? Que usa exatamente da pressão econômica para fazer com que, seja países, seja organizações, seja instituições, seja o que for, se ajoelhem diante das medidas que ele deseja tomar. Então, o Trump, ele é criação do tempo dele. Desse tempo de um Estados Unidos em decadência, o que não significa que os Estados Unidos, daqui a 2, 3, 5 anos, ele está falido, ele vai perder a importância e o poder dele. Não. A Grã-Bretanha tem poder e influência até hoje, não é aquele poder daquele império, né? Porque isso demanda tempo, né? E essas transições, elas são demoradas, né? As nossas, eu costumo dizer o seguinte: você tem o tempo geológico, né? Você tem o tempo da humanidade, né? De existência da humanidade, né? Que o ser humano começa a aparecer na Terra, e você tem o tempo de nossas vidas, né? Nossas vidas são muito curtas, né? O tempo histórico ele é um pouco mais amplo, né? E essa transição, a mesma transição que nós temos da infância para a fase adulta, que é a adolescência, né? É cheia de complexidade, cheia de traumas, cheia de contradições. Na história, essas mudanças elas vão se dando também em meio a isso. E quase sempre isso, ao longo da história, tem se combinado com guerras, com grandes guerras que envolvem esses países que disputam exatamente a hegemonia pelo poder. Aquela história, né? Império nenhum cai tranquilo, né? Sempre cai atirando. De jeito, exatamente. Nós estamos chegando aqui na parte final da nossa conversa. O professor quer fazer mais alguma pergunta? Não. Estamos chegando na parte final dessa conversa aqui, já até estouramos nosso tempo habitual, mas eu acho importante a gente poder finalizar isso daqui, porque a gente falou muito de Estados Unidos, falou muito de China, falou muito de Venezuela, de Europa, de ONU, e eu queria puxar um pouquinho para o Brasil. Veja, levando em conta para a gente já concluir a nossa conversa, essa intervenção que os Estados Unidos fez na Venezuela, da forma como fez, o que ele quer fazer na Groenlândia, o que ele já ameaçou fazer na Colômbia com Petro, que ele vamos dizer assim, o mesmo argumento que ele fez, que ele usou para tirar o Maduro, ele já está falando para o Petro também. A gente sabe que o Brasil não é uma ilha que ele está inserido, inclusive é um ator relevante aqui na América, a maior economia da América Latina. Ela tem uma relevância nisso. E nós estamos chegando hoje, esse ano, é um ano eleitoral, em que não só os rumos do Brasil vão estar colocados, mas também o mundo vai olhar para cá para ver em que lado está pendendo. Nós tivemos o governo Bolsonaro entre 19 e 22, que era um governo muito mais alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Nós temos o Lula agora, que teve, inclusive, uma postura muito elogiada na época do tarifaço, porque ele conseguiu, ele se impôs, chegou, sentou, conversou e resolveu. Então não é uma política, não dá para dizer que é uma política
Estados Unidos, mas é uma postura mais autônoma com relação aos interesses deles, menos subservientes. E isso vai estar em jogo também, né? Como é que você avalia esse cenário eleitoral brasileiro com base nessa conversa toda que nós tivemos aqui, né? A importância que essas eleições vão ter diante desse cenário dos Estados Unidos mais agressivo com relação às suas áreas de influência, com a economia, com a China se aproximando cada vez mais dos países da América Latina. Como é que você vê a eleição de 2026 agora dentro desse cenário? Bom, é um cenário muito complexo, né? De mudanças que estão acontecendo no sentido inverso do que aconteceu no começo do século XXI, quando governos de esquerdas foram sucessivamente ganhando eleições, né, em diversos países, nos mais importantes, inclusive, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Chile demorou um pouco mais, né? Mas mesmo na Colômbia, né, que viveu um período muito grande de luta interna, né, de guerra civil, né? E o que a gente vê agora é o sentido inverso, né? É a eleição de governos de extrema-direita, né, ou de centro-direita. Por que isso acontece? Aí a gente volta nessa questão desse momento que nós estamos vivendo, né? Que há uma crise na maior potência econômica do mundo, mas há uma crise sistêmica também. Tá? O fim da globalização, ele acontece, né? A globalização, ela faliu, apesar do Xi Jinping defender a globalização, né? Os governos progressistas focam na defesa da multilateralidade, né? Mas o que se vê são arranjos regionais. Apesar do discurso da China, do discurso da Rússia, são esferas de influências que vão se consolidando, né? A China na Ásia, ali, Pacífico, a Rússia na Eurásia e ampliando, inclusive, seu controle territorial sobre a Ucrânia, e os Estados Unidos na América e tentando manter a influência na Europa, e a Europa perdida nesse processo aí. Tá? Mas o que é que acontece no mundo da política? Né? Um discurso que vem com muita força antissistêmico. Que antissistêmico é esse que a extrema-direita se apega? Tá? Ninguém sabe direito, mas ela bebe na fonte de uma crise que é sistêmica. Tá? É um radicalismo sem não é um radicalismo, só para tentar entender aqui, vamos dizer, uma postura, uma reação diante da crise que vamos supor, que não meio difusa, dá para dizer isso? Veja, existe uma crise sistêmica de um mundo em que cada vez mais um percentual pequeno da humanidade controla a maior parte da riqueza do mundo e, na base da pirâmide, amplia-se, né, o leque das pessoas que vivem numa condição ou de pobreza ou de sobreviver, em termos de parcos recursos financeiros. E essas pessoas, elas não têm a dimensão, inclusive o ICL fez uma pesquisa que mostra que os mais escolarizados têm uma tendência mais de aceitar as ideias progressistas da esquerda, e os menos escolarizados tendem a aceitar mais as ideias da direita. Né? Ora, a esquerda tem um discurso para defender exatamente essas pessoas que vivem em condições mais de miséria. Mas essas pessoas se apegam mais ao discurso da direita, que vem imbuído também de muitos elementos religiosos. Né? E as mudanças que acontecem, mesmo que de positiva, ela é creditada à fé, a Deus, e não ao governo e às medidas que são tomadas. Tá? Então, esse momento de crise sistêmica, de falta de perspectiva, né?
de crise de valores, né? de mudanças geracionais, né? Então isso faz com que um discurso oportunista, né? Hipócrita, né? Que se aproveita da fé das pessoas, ganhe uma dimensão muito forte, e não é só aqui no Brasil, né? É em diversos outros lugares. Esse discurso, ele tem sido preparado há anos, né? Podemos dizer que há mais de uma década, inclusive a partir da criação de uma chamada Internacional da Direita, que foi criado por aquele Steve Bannon, né? Que tem um dos filhos do Bolsonaro como representante da América Latina, certo? Então, a direita, ela se fortalece a partir da desesperança, né? Da pouca capacidade das pessoas de ter uma compreensão da realidade, de saber que a concentração de riqueza não é algo nada decretado por nenhum Deus, né? É fruto exatamente da exploração, da opressão. Essas pessoas não conseguem ter essa visão e elas se apegam exatamente a esse discurso ralo, né? E nesse momento, nesse processo político muito de confronto, né? Isso vai levando a que a gente termine não fazendo debate das condições reais, políticas, sociais, né? Mas um debate que é muito puxado pela forma como essa extrema-direita usa as redes sociais, usam as grandes plataformas que estão a serviço desses objetivos e desses interesses, né? E os algoritmos que fazem exatamente parte desse serviço. E isso torna difícil, porque como é que a esquerda ascendeu ao poder no final dos anos 90 e começo dos anos 2000? Com muita discussão, levando uma compreensão da realidade de transformação que era necessário mudar, né? O que mudou em termos palpáveis e de perspectiva para essas pessoas, né? No momento que é de crise sistêmica? Então, as pessoas não veem uma mudança substancial. Então, o que está sendo oferecido não é aquilo que eu estou vivendo, né? E o que eu estou vivendo, quando é ruim, a culpa é do governo. Quando é bom, é a fé divina que implementou exatamente essas mudanças. Aí fica exatamente difícil você ter um discurso, né, palatável para esses segmentos, e é por isso exatamente que o governo termina, a base do governo termina se encaminhando para também ter influência sobre essas igrejas, para que esse discurso religioso seja amenizado e não tenha tanta influência na eleição, né? Então, são questões muito, muito complexas, muito complicadas. É uma realidade, não dá para dizer, é uma repetição, porque a história ela não se repete, mas é como todo momento de transição. É um momento de muita indefinição sobre o que pode acontecer, né? No Brasil e no mundo, inclusive uma terceira guerra mundial. Não tá longe não, assim, não é um negócio impossível de se ver, né? Mas acho que a terceira guerra mundial pode ser um tema para um próximo podcast desse. Eu queria encerrar essa nossa conversa, vou passar para as considerações finais, mas antes só reforçar que existem golpistas com uma nova tentativa de golpe está sendo colocada contra os professores, está sendo disseminada por meio de mensagens do WhatsApp. Os golpistas estão se passando pelo assessor jurídico do sindicato, que é o Dr. Elias Menta, tentando enganar docentes. O sindicato ele reforça que os docentes devem ignorar esse tipo de mensagem e que, em caso de qualquer dúvida com relação a contato de pessoas para falar sobre processos judiciais, contas a receber, valores a receber, entrar em contato pelos canais oficiais do sindicato, que são, repito, os telefones 62-3202-1280, 629-9986-4551 e 629-9692-4553.
4298, tá? Professor Romualdo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Suas considerações finais. Bom, nós falamos bastante, né? Espero que o pessoal aí tenha chegado até o final, né? São questões importantes, né, de se debater, de se discutir. A gente não pode pensar que a invasão da Venezuela é algo corriqueiro e que seja aceitável, né? Querer ocupar a Groenlândia, que seja algo costumeiro, que seja aceitável, né? Pode ter acontecido em algum momento, não deve ser aceitado, porque isso traz reflexo no equilíbrio sistêmico, né? Isso influencia na economia, isso afeta cotações de ouro, de dólar, bolsas de valores, né? E termina refletindo no cotidiano de cada um, né? Portanto, é importante que a gente saiba, né, o que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil em especial, na América Latina, né, os interesses que estão em jogo, né, os recursos que estão sendo disputadíssimos, né, e que a gente não se fie, né, não se apegue a notícias e a informações curtas que muitas vezes não correspondem à realidade ou não trazem a dimensão real do problema. Então, é bom pesquisar tudo. A própria internet, né, nos possibilita que a gente faça ali uma pesquisa para buscar uma informação confiável, né, mas que sempre pegue diversas fontes para ter a convicção e a certeza de que aquele problema está sendo bem informado e bem noticiado. E no mais, é seguir em frente nossa vida, né? Mas, como dizia Eduardo Galeano, né, sempre olhando para trás para saber o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer adiante. Então, o que é que o Eduardo Galeano dizia? A história é um profeta com o olhar voltado para trás. Conta o que foi e pelo que anuncia o que será. Muito obrigado, professor. Professor Humberto, obrigado por acompanhar a gente mais uma edição do podcast aqui. Suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Eu, assim, desejo, né? Principalmente a gente vai passar aí por um processo eleitoral, que a gente consiga comunicar, né? E mobilizar a sociedade em torno de governos que tenham um projeto de país mesmo, né? Que não atenda a interesses individuais. Eu acho que essa é a resposta que a gente tem. Eu acho que comunicar vai ser uma tarefa difícil. Contar essa história, né, que a gente coloca aqui, eu acho que é a tarefa mais difícil que a gente vai enfrentar esse ano. E agradecer ao professor Romualdo aí pela aula que a gente teve aqui. Tá? Muito obrigado. Obrigado, professor Humberto, obrigado, professor Romualdo. Estamos encerrando mais uma edição do nosso Pod ADUFG. A semana que vem a gente volta com um tema novo. Até lá.